Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Olá, Vida Plena. Eu me chamo Janaína. Quer ir de novo? Ah, nesse olá aí, né? Hã? É no olá, né? Olá. Ele que... Tá, não pode crer, né? Mas tudo bem. Falei pra ele fazer nossa paradinha, mas ainda não fez, né? Quando eu falar olá, aí você fala vida plena. Ah, Pra beleza. pegar um... Ah, pra pegar um gancho no... Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Olá. Vida Plena. Isso aí, Vida Plena. Eu me chamo Janaína e esse é o meu convidado, Daniel. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Que bom, fico muito feliz que você aceitou o convite. Você pode fazer uma oração para a gente iniciar? Sim. Senhor Deus, estamos na Tua presença porque o Senhor está aqui conosco. Estamos aqui para fazer o melhor para Ti, para honrar o Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito permaneça em nosso meio, nos iluminando, dando sabedoria, para que o Seu nome seja honrado e glorificado através daquilo que vamos falar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Daniel, eu não poderia iniciar esse podcast sem antes falar um pouco sobre propósito. Porque, assim, eu acredito que para cada decisão existe um propósito. E eu tenho certeza que quando você tomou a decisão de ter um estilo de vida saudável, tinha um propósito por trás disso, né? Então, eu acho que assim todos nós, quando nós tomamos decisão, nós queremos chegar em algum lugar. Tanto que você, aos 73 anos, né, você é um atleta de alta performance. Então, você tinha um objetivo quando você mudou o seu estilo de vida. E eu gostaria muito que você contasse um pouco sobre isso para nós, as suas motivações, o que te levou a decidir ter um estilo de vida saudável, porque hoje, nos nossos dias, é muito difícil tomar decisões como essa. Então, assim, conta para a gente como que você chegou a essa decisão. Foi uma maneira até um pouco, eu diria, engraçada, né? Eu observava muitas pessoas idosas, né, na minha época mais jovem. E eu ficava pensando, por que todo mundo idoso tem que ser doente, né? Eu ficava pensando, mas eu não quero ser doente quando eu for idoso. Então, eu ficava imaginando. E um dia eu estava lendo a Bíblia, eu não anotei o versinho para trazer, esqueci, mas tem um versinho lá, deve ser em Eclesiastes, que ele fala da seguinte maneira: na sua velhice, viva a sua juventude. Eu falei, opa, então se eu quiser estar jovem, lá velhinho, então eu tenho que arrumar minha juventude aqui agora. Aí eu fiquei imaginando isso, como é que a gente faz isso, né? Aí, lendo algumas coisas, lendo alguns livros, né, eu me deparei com os 8 remédios naturais, e eu pensei, eu acho que é por aqui. Aí tomei a decisão, há muito tempo atrás, né, de dar uma mudada no meu estilo de vida, seguir aquelas orientações que eu havia aprendido, certo? Mas eu não tinha certeza que isso ia funcionar, não. Nada ia dar certo. Não Fez um teste. Fiz um teste. Fiz o teste, imaginei que ia dar certo. Acreditei naquilo lá, falei, eu acho que vai dar certo. E comecei, então, a colocar em prática depois colocar em prática o outro, e eu percebi que esse era um bom caminho. Bom demais, né? Eu acredito que quando nós buscamos conhecimento, né, quando nós temos entendimento daquilo que é bom para nós, para a nossa mente, para o nosso corpo, e aí você faz um esforço para poder atingir aquela meta. Eu quero me sentir bem, né? E aí você acaba que faz o teste, deu certo, se sente bem, então não tem como voltar atrás, né? Você decide permanecer. E, assim, eu queria saber se existe assim, algum segredo para você ter chegado a essa idade, com essa capacidade física, que eu acredito que muitos mais jovens não têm essa capacidade física. Conta aí para as pessoas. Eu entendo que tudo que você coloca em prática e você não desiste, você tem resultado. Isso é em qualquer área da vida, né? As pessoas que estudam bastante uma determinada área, ele vai desenvolvendo. E na nossa
parte física segue o mesmo caminho. Hoje a gente tem algumas dificuldades, porque, normalmente, quando se trata do cuidado físico, a gente encontra muitas barreiras. Barreira do tempo, né? Barreira do cansaço, a correria. Aí, então, a gente não tem muito coragem de mudar, colocar um estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável, ele é interessante porque ele é uma família. Normalmente as pessoas pensam, não, eu vou mudar meu regime alimentar. Mas se mexer só com o regime alimentar, não vai andar. É verdade. Não vai andar. É uma família. É um conjunto, né? É um conjunto. E dentro de todos aqueles requisitos que a gente sabe, o repouso é o número 1. Tem que ter o descanso, e né? esse é o grande problema nosso, é o tempo para repouso, né? Então, quando você você pega todos aqueles itens, né, que a gente conhece, que é o repouso, que é a alimentação, que é a água, que é o sol, que é o ar, que é a atividade física, e vai. E você faz isso porque você confiou de que alguém disse que isso era para você fazer, você aceitou essa ideia, então essas coisas passam a ter validade em sua vida. É verdade. E você não desiste. Você não pode desistir. É um processo, né? É um processo. Ele é um processo. Você vai vencendo cada um. Só que ele é um processo tão dolorido que uma semana é o suficiente para você retornar ao zero. Dói porque toda mudança dói mesmo, né? Dói. Então, a persistência é uma coisa importante nesse processo do crescimento saudável, do estilo de vida saudável, né? A persistência e você acreditar, fazer isso com alegria, acreditar de que isso realmente você tem que fazer, que vai dar certo. É verdade. Persistência, constância. Às vezes as pessoas olham, acham que é uma fórmula mágica, né, que acontece. Certo. Mas não, é uma vida, né, um processo. E você não precisa se mudar de uma vez, porque é mais difícil. Vai mudando assim cada coisinha, né? Primeiro eu vou mudar questões da alimentação. O que é que eu estou ingerindo que faz mal à saúde, né? Por exemplo, excesso de açúcar, de gordura, que vai causar obesidade. Aí você vai eliminando cada coisinha. Quando você vencer aquilo, passa para o próximo passo, né? Porque se você fazer tipo dieta, é igual jogar na loteria. Você faz, tem um resultado ali, mas depois volta tudo de novo. Então, é um processo que você precisa aprender. É por isso que se chama reeducação alimentar, né? Então, você precisa se reeducar. Porque, na verdade, nós nunca fomos ensinados falado de educação alimentar, na verdade, né? E é tão difícil nos dias de hoje a reeducação alimentar. Mas aí você tem uma rotina de preparo físico, né? Você tinha até comentado comigo que você faz pilates, faz musculação, que é muito importante, né? O que mais que você faz? Como que é essa rotina diária na sua vida? Eu reservo o sábado, que é o nosso descanso, né? Os outros dias da semana todos eu tenho uma atividade, bem de manhã, bem cedo, né? Bem cedo. Então, para eu correr, eu preciso de músculo. Para os músculos ficarem fortes, eu preciso da musculação. E eu não gosto da musculação, mas eu preciso porque eu gosto de correr. Certo? Então, eu tenho 3 vezes por semana uma musculação e eu preciso do Pilates por causa dos alongamentos, por causa da postura, né? Esse tipo de coisa, eu preciso do Pilates também. Isso é muito importante. E eu tenho os treinos de corrida também. Agora, é bom deixar bem claro de que eu faço isso porque eu gosto do esporte, né? Mas você pode incluir uma série de coisas dentro da sua vida diária e você não precisa ser um corredor, não precisa de nada disso. Mas você pode ter uma rotina de atividades, né, mais tranquila e que você vai ter os mesmos resultados no seu dia diário, né?
O que a gente comete um grande erro também é que a gente fala assim, não, eu vou mexer na minha alimentação. Eu vou tirar isto. Aí só tirou. Só tirou. E o que você vai colocar no local? Se você está tirando, vamos supor que você não vai mais comer carne. Então, você está tirando toda a proteína. O que você vai colocar no local? Que quantidade você vai colocar? Então, por isso que tem que haver uma nova educação. A gente chama de reeducar, né? É verdade. Reeducar. Se mudou, tem que ver se essa mudança não vai me trazer sacrifícios e não vai me trazer coisas ruins para a minha vida, né? É verdade. Às vezes a gente olha para alguém, a pessoa está assim, amarelo, o que está acontecendo com você? Minha alimentação, eu tirei isso, você colocou o quê? Não coloquei, então não pode, né? Aí, Então, às vezes, gera até discussão em relação ao assunto, porque ela mudou, ela diz que fez uma reeducação alimentar, mas não estudou o que precisava incluir, né? Não era só tirar. Você precisa incluir, fazer substituições, porque a gente precisa do carboidrato, da proteína, né, da gordura boa. A gente precisa para o nosso corpo, cada um tem função diferente, né? Então, se a pessoa não busca o conhecimento, como que ela vai também nutrir aquele corpo, né? Como é que ele vai ficar de pé? Então, assim, eu escuto muito que nós somos o que comemos, né? Então, assim, prova disso é você, que é atleta. Você também faz competição, essas coisas? Faço, eu corro no mundo inteiro. Na Europa inteira, na América do Sul inteira. Não como alto rendimento de ganhar provas, mas como atleta mediano, dentro da idade, de participar das provas, de começar a terminar, né? Eu já tenho uns 4, 5 anos que eu não corro maratona de 42 quilômetros, né? Então, eu optei pelas provas de 21, prova de 10 e tal. Então, isso a gente tem que ter um café da manhã equilibrado, saudável. Você tem que ter um pós-treino saudável. Você tem que ter acompanhamento. Você tem que ter um almoço saudável. Saúde em dias, saúde né? Em dias. Você tem Tudo. Você tem que ter um nutricionista. Condicionamento cardiorrespiratório, físico. Você tem que ter tudo isso. Né? Se você quer participar de algumas coisas, assim, algumas corridas, esse tipo de coisa assim, né? E muitas pessoas assim que não têm essa capacidade física, não têm condições de viver uma vida como atleta mesmo, seja por hobby, ou porque gosta, ou competir, alguma coisa assim. Então, assim, o que eu gosto de falar é que nós, enquanto nós estamos jovens, nós precisamos sim cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, porque vai chegar uma hora que a vida vai cobrar, né? A conta vai chegar, na verdade. Sim. O grande problema do jovem, a maior parte, 90 e tantos % é que ele não pensa que vai fazer falta lá na frente. Ninguém pensa, porque só quando chega lá é que sabe. Verdade. Quer viver o agora. Que fez falta. Eu quero viver agora. Se ele pensasse, não, eu vou viver agora, mas aquilo que eu quero viver lá na frente, tá? Então, acho que ele tomaria algumas decisões. Mesma coisa em questão mental, questão de conhecimento. Então, às vezes, a gente deixa tanto tempo, né, poder ser aproveitado para que no futuro a gente tivesse um resultado maior, aí a gente vai deixando, chega lá e fala, passou o tempo e eu não fiz. É a mesma coisa, né? Na questão de saúde, é a mesma coisa. Todos nós temos escolhas, né? Ou a gente desfruta da saúde, ou a gente desenvolve a doença, que ninguém quer. Eu fico vendo muitas pessoas doentes, muito jovens, sabe? E, assim, quando nós nos alimentamos de forma saudável, nós temos maior capacidade até de raciocínio, né, intelectual, e a gente tem um relacionamento melhor com Deus, porque a nossa mente está bem, e temos mais vontade de ir à presença de Deus, de orar, de ler a Bíblia. Isso é muito importante, porque eu acredito que o alimento ele é o combustível que nos mantém de pé.
o que eu estou colocando dentro do meu corpo para manter esse corpo de pé, né, e ativo. Então, é isso que nós precisamos pensar. Não é só assim uma questão de... Às vezes as pessoas pensam que é estética e tal, mas é questão de saúde mesmo. Porque onde eu quero chegar daqui tantos anos, né? Eu quero estar bem, porque você pode até ter assim uma vida longa, mas é com qualidade de vida? Porque às vezes você está cheio de problemas e isso não é bom para ninguém, né? Ninguém deseja isso. Você falou a palavra decisão, eu só vou trocar decisão por atitude. É a mesma coisa. Uhum. Então, precisa ter atitude. Bom, o que é o alimento? O alimento é o meu remédio. Ele tem que ser o meu remédio. Isto é, eu me alimento e vou tendo uma saúde, vou sendo saudável. Eu não posso transformar o alimento num veneno para mim. Então, eu tenho que ter atitude. Não, eu vou escolher isto, tem que ter atitude. Tá? E atitude é um problema sério em nossos dias. Com certeza. Em nossos dias, um problema sério, né? Decidir, não, eu vou decidir por isso aqui. Outro ponto importante que você tocou aí é que, já dentro do âmbito bem mais religioso, Deus, ele quer e ele precisa, dentro do projeto que ele colocou, ele precisa me usar de maneira certa. Agora, ele não tem como me usar um personagem doente. Não tem como Deus usar. Então, até uma irresponsabilidade minha. Eu não cuidar para ter uma vida saudável, para eu estar bem saudável à disposição de Deus para Ele me usar. Né? Então, eu tenho até que pensar nisso. Então, eu vou tomar essa atitude porque eu tenho esse compromisso com o Criador, que ele precisa me usar em determinado momento. Então, eu preciso estar bem para Ele me usar. Né? Então, tem uma série de detalhes que a gente precisa olhar. Não é só questão de, não, eu vou arrumar minha alimentação porque eu quero ficar assim. Não é nem questão disso. Tem todo um projeto da sua construção, né? Da minha construção, que Deus, então, Ele que me fez, Ele sabe como que eu tenho que me portar, o que eu tenho que escolher, o que eu tenho que comer. Por que a gente erra muito nessas coisas? Porque a gente deixa, normalmente, Deus fora da decisão. Né? Eu decido fora dele. O Senhor fica ali, então eu decido o que eu vou comer, eu decido o que eu vou beber, então nós não vamos envolver o Senhor nessa história, não. Meu corpo, minhas regras. E ele né? precisava ser envolvido nisso aí, mas bem envolvido mesmo, né? Para a gente obter resultados. Com certeza. Eu acho que, se não tiver Deus, fica mais difícil mesmo. É por isso que eu falei de propósito. Porque, assim, eu acho muito desafiador mesmo uma mudança de estilo de vida, porque nós estamos tão acostumados com essa forma de nos alimentarmos, de achar que produtos industrializados, por exemplo, que foi modificado pelo homem, é alimento. Mas não é. Ele causa, assim, um estrago tão grande no nosso corpo, né, que muitas vezes não é ali na hora, mas ao longo da vida vai acarretando males que é muito prejudicial. E, assim, se nós não estamos saudáveis para cumprir o nosso propósito aqui na Terra, a missão que Deus nos confiou, né, e de fazer discípulos. Se eu não estou bem, como que eu vou fazer o trabalho de Deus, né? Então, assim, é muito importante. Se a gente olhar no passado, já que entramos bem no foco Deus, né? No passado, Deus falou para Israel, olha, vocês vão alimentar disso aqui, porque quando as nações olharem para vocês e perguntar por que vocês são assim alegres, por que vocês têm um semblante bonito, por que a cor de vocês é tão bonita, por que vocês não têm essa doença nossa? Olha o que Deus falou. Aí, então, você responde para ele.
É porque nós temos um Deus no céu. Nós temos um Deus que a gente segue e Ele nos orienta. Né? Então, esse é um ponto que, se a gente olhar bem, ele está ficando meio de lado, né? Está ficando meio de lado de nossas decisões, daquilo. Na realidade, a gente tem que conscientizar do que a gente é. Eu não sou igual a alguém que não conhece a Deus. Não sou. Eu conheço um Deus. Eu sei que Ele me criou. E se Ele me criou, Ele sabe tudo o que eu preciso para ter um viver saudável. Então eu não posso tomar decisões contrárias a esse conhecimento que eu tenho. Então, é terrível quando a gente toma decisões contrárias àquilo que a gente sabe o que é certo. Né? Aí o retorno vem. Estava conversando com a menina ontem, né, no treino, ela falou assim, nossa, eu estou com muita dor de cabeça, preciso tomar um comprimido. Eu falei, você correu quantos quilômetros hoje? 8. Você tomou água quantas vezes? Nossa, não tomei água. Falei, não, então vai tomar água. Não é o comprimido, não, é a água que faltou. Quer dizer, a água é tão fácil, né? É verdade. E nós está à nossa disposição, né? E a gente tem uma preguiça, né? Uma falta de costume, né? Falta de hábito. Falta de hábito, né? Falta de hábito. Tomar água, por exemplo, a luz solar, né? Que está à nossa disposição. A luz solar, né? Luz solar, ar né? puro. Andar, de vez sair da cidade e ir para algum local. Não estamos gastando nada. E eu acho interessante que até coisas. na questão do exercício físico, você não precisa pagar uma academia para fazer exercício físico. Você pode ir num parque, em casa. Tem tantas formas, e hoje a internet está mostrando aí, né, como que você pode fazer um exercício físico, fazer um fortalecimento, porque, igual você falou, você precisa fortalecer a musculatura para poder se sustentar na hora que você está lá fazendo sua corrida, né? Porque se o músculo estiver fraco, né, porque ele acolchou os ossos, se ele não estiver fortalecido, você não vai ter sustentação, vai ter frouxidão ligamentar, vai acontecer um monte de coisa, né? Então, assim, você tem que cuidar de tudo. São muitas coisas que estão relacionadas, né? Alimentação, exercício físico, sono, descanso, que o Daniel falou aqui no início. Descanso, porque se você não dorme, você vai aumentar os níveis de cortisol, que vai causar o estresse, irritabilidade, e você não vai ficar bem durante o dia para fazer as suas atividades da vida diária, né? Dentro da medicina genômica, eu acho interessante, eu gosto muito de assistir palestra. Tem um médico chamado Dr. Gé, adventista, né? Ele trabalha com medicina chamada medicina genômica, né? Só sobre genes. Então, ele fala para a gente, por que você tem que repousar? Então, eu acho muito bacana a maneira que ele fala. Ele fala assim, não, porque todos os dias você sai das suas atividades cansado, com aquele monte de genes estragados. Então, quando você repousa, o Criador passa de um por um, a noite inteira, recuperando todos os genes. Aí você fala assim, nossa, eu dormi bem, acordei bem. Não, o Criador passou lá à noite cuidando de você. Aí, quando chega o fim de semana, ele fala assim, olha, agora nós vamos ter 24 horas para a gente cuidar, vou cuidar de 24 horas. Então, o repouso, ele é o número 1 daquilo que a gente tem que cuidar. Depois vem a alimentação, vem a atividade física, aí vem as outras coisas. Depois vem o 8º, que é o mais importante de todos. Porque não é porque eu fiz atividade física, não é porque eu alimentei bem, não é porque eu tive um repouso bom, não é porque eu tomei água, etc., que eu fiquei bem. Mas foi porque eu acreditei no que alguém disse e fiz tudo isso que ele pediu para fazer. E aí, então, isso tem um efeito fantástico em nossa vida. É verdade. Eu até coloquei aqui, a alimentação é o processo de mudanças comportamentais. Aliás, reeducação alimentar é o processo de mudanças comportamentais diante da comida. Porque a gente precisa entender qual a nossa relação com o alimento. As pessoas, se está triste, come, se está feliz, come, se está ansiosa, come. A gente precisa entender que o alimento, ele é para nos nutrir, nos manter de pé. Não é só uma fonte de prazer, né?
Então, assim, a gente precisa entender essa relação, porque depois vem a obesidade, vem as doenças, e a gente precisa realmente cuidar, né, dessa parte. Nossa, e faz um efeito grande. Durante essa pandemia, eu relaxei muito nessa pandemia, né? Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou a nutricionista essa semana. E essa semana eu fui nutricionista. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente sente, né? Você vai para um determinado treino, você está acostumado a fazer aquele treino, e agora a coisa não tá surtindo um efeito bom, não está bom. Né? Aí chega a nutricionista, ela falou assim, uai, o que aconteceu com você? Você está com 3 quilos a mais. Uai, você está com tantos por cento de gordura? Falei, mesmo? Não acredito que está acontecendo isso. Quer dizer, e é uma coisa tão fácil. E eu estou em atividade direta, né? Mas um pouquinho que você sai do foco... É verdade. Começa a estragar. Quer ver, o pessoal que malha na academia, né? Ele passa um feriado, emenda um feriado, né? 3 dias, e ele fica 3 dias sem ir. Quando ele volta à academia, o sofrimento dele de dores. 3 dias só. Então, não é assim tão fácil. Não é fácil, não. É dolorido, as mudanças elas são difíceis. E a questão alimentar, então, a mudança ela é muito... E, às vezes, não é só o alimento, é a quantidade, né? Às vezes, nós comemos em demasia, mais do que... Como se não houvesse o amanhã, né? A gente come, e, às vezes, é isso, comer fora de horário também. Então, a gente precisa manter a disciplina, né? Porque aí a gente constrói esses bons hábitos e aí a gente vai se acostumando e vai ficando mais distante da falta do propósito que a gente estipulou para a nossa vida, né? Certo, sim. Exercício físico, muito importante. Eu botei aqui os 4 pilares, a alimentação. Eu sei que tem mais, mas eu coloquei a alimentação, exercício físico, que ajuda a liberar endorfinas, que é muito importante, o sono, que a gente falou, e a saúde emocional também, né? Precisamos cuidar da nossa saúde emocional. E quando a gente falou aqui também dos 8 remédios naturais, também tem a questão do relacionamento com Deus, né, que envolve, que isso é muito importante também. E eu acredito que quando nós temos uma alimentação saudável, a gente faz exercício físico, tem bom sono, a gente consegue ter essa, eu falo assim, por experiência própria, essa aproximação mais de Deus, porque você está tão bem, você tem uma clareza, né? Você consegue tomar decisões mais assertivas, consegue ouvir melhor a voz de Deus. Eu, quando me alimento bem, durmo bem, que eu vou na presença de Deus, principalmente de madrugada, é tão bom, parece que eu não tenho vontade de sair, porque assim, não tenho sono, aquela sonolência, né? Então, assim, é muito importante nós criarmos e desenvolvermos hábitos saudáveis. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar, né? Não é fácil, a gente falou aqui, dói, a mudança dói realmente, mas a gente precisa começar. Caiu, levanta, até conseguir, né? Porque é super possível. Né? Precisa ter atitude. Não, eu vou começar. Eu vou começar por quê? Eu vou começar porque eu tenho um propósito na minha vida e Deus tem um propósito na minha vida. E do jeito que eu estou, não está bom para eu cumprir esse propósito estabelecido para mim em minha vida. Então, eu tenho que ter um foco. Não, eu quero chegar ali. E para eu chegar ali, eu tenho que mexer em alguma coisa aqui. Mas dói. Pois é, mas se eu continuar aqui, eu não chego lá onde eu preciso chegar. É verdade. Não preciso chegar. Eu tenho que chegar lá. E você falou no relacionamento com Deus, e é interessante isso aí, porque o meu relacionamento com Deus, ele não pode ser apenas um relacionamento, ele tem que ser um relacionamento íntimo. Íntimo, né? Intimidade. E ele tem que ser um relacionamento demorado. Por quê? Porque é no relacionamento íntimo que há atuação de transformação na minha vida. O relacionamento bom, ele não resolve.
tem que ser relacionamento íntimo. Né? Aí, nesse relacionamento íntimo, aí então eu vou crescendo. Mas eu preciso tomar decisão. Esse aqui é o ponto que a gente tem que bater bastante. Eu preciso tomar decisão, eu preciso decidir, eu preciso ter atitude. Isso é para tudo, né? Isso é para tudo na vida. Eu preciso ter atitude. Né? Porque se eu não tiver atitude, eu não consigo sair do lugar. Sair do lugar. E assim, você só pode ensinar aquilo que você é capaz de viver. Se eu não viver isso, como que eu vou ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que é um testemunho muito bom a gente, como cristãos, né, cuidar da saúde e dar exemplo para outras pessoas. Eu coloquei uma frase aqui: cuidar da saúde é uma forma de agradecer a Deus pela vida, né? Pela vida que Ele nos deu. Então, assim, eu fico olhando assim, o Daniel, ele tem 73 anos, não parece. E, assim, é uma lição de vida para nós mesmo. Parabéns, assim, por você ter tomado essa decisão e essa atitude também de ter uma mudança de estilo de vida. Com certeza, Deus, Ele está muito feliz, né, por você estar cuidando do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E, assim, em meio a tudo que a gente conversou aqui, se você tivesse que deixar alguma frase, alguma palavra final que você falaria para as pessoas hoje? Eu deixaria que você é o testemunho que Deus tem aqui na Terra. Então, Ele precisa, se alguém está precisando de alguma coisa, de um exemplo, Deus tem que olhar para a gente e falar assim: olha, eu tenho um ali, vou mandar ele lá. Então, a gente é o testemunho vivo de Deus. Por isso que eu tenho que tomar algumas decisões na vida de permanecer durante o período de vida que Ele nos dá de graça, né? Nessa condição e nesse desprendimento de ser a ferramenta usada por Ele para ajudar outros. Muito bem. Eu vou fazer uma oração agora final. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, aprendendo um pouco mais de como nós cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Teu Santo Espírito, que nós possamos ter constância, Pai, tomarmos decisão e também ter atitude, para que nós possamos ser testemunhos vivos para as pessoas, de que nós podemos, sim, levar uma vida saudável, uma vida com bem-estar físico, mental, e assim te servir com intimidade. Perdoa as nossas falhas. Agradeço também a presença aqui do Daniel, que o Senhor possa abençoar a vida dele, que ele possa continuar nesse propósito. Amém. Em nome de Jesus, te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. E você aí não esqueça de compartilhar esse vídeo, mandar para as pessoas que você conhece, curtir. Até a próxima.